Você não é fraco. Você está tentando sobreviver do jeito que aprendeu. Se você já prometeu parar e voltou, se você já disse é a última vez e caiu de novo, eu quero que você ouça isso sem julgamento. Ninguém vicia em prazer, a gente vicia em alívio. O vício é o caminho mais rápido que o seu sistema nervoso encontrou para baixar uma dor. E quando eu falo vício, eu não estou falando só de álcool ou drogas. Eu estou falando de qualquer coisa que você usa para desligar por alguns minutos. Pornografia, celular e redes sociais, comida e açúcar, compras, jogos e apostas, trabalho em excesso, controle e perfeccionismo. Muda a forma, mas a função é parecida. Anestesiar. O que prende você não é o objeto, é o circuito. O circuito é simples e cruel. Tensão, impulso, alívio, culpa, mais tensão. E a maioria das pessoas tenta quebrar o circuito na parte errada, no final, no ato. Elas tentam lutar com a vontade quando o corpo já está em alerta máximo. Isso vira guerra, e guerra interna alimenta a recaída. Então hoje eu não vou te dar motivação vazia. Eu vou te dar consciência. E consciência, quando é verdadeira, muda o seu comportamento sem você precisar se destruir no processo. Vamos começar pelo que quase ninguém aceita. O vício é um sinal, ele é uma sirene. Sirene é irritante, mas é um aviso. Se você tenta quebrar a sirene, o fogo continua. E se o fogo continua, ele encontra outra saída. Por isso, tanta gente para e troca. Troca o álcool por açúcar. Troca a pornografia por rolagem infinita. Troca a rolagem infinita por compras. Troca compras por trabalho até apagar. Troca trabalho por controle, por perfeccionismo, por ansiedade. O padrão muda de roupa, mas a dor continua comandando. Agora, presta atenção nessa frase. O seu vício é uma tentativa de regular o que você não conseguiu regular de outro jeito. Não é bonito, mas é humano. Seu corpo quer aliviar. A mente quer calar. E quando você não tem ferramentas, você usa as ferramentas que o mundo oferece. Dopamina rápida, anestesia rápida, distração rápida. E aqui entra a primeira virada. Você não precisa se odiar para mudar. Na verdade, se odiar atrapalha, porque ódio vira tensão. E tensão pede anestesia. Então, quando você se bate por cair, você empurra o corpo de volta para o mesmo alívio. Você vira seu próprio gatilho. Agora vamos desenhar o mapa com clareza. Primeiro vem a tensão. Às vezes é ansiedade. Às vezes é vazio. Às vezes é solidão. Às vezes é raiva engolida. Às vezes é medo. Às vezes é vergonha. E muitas vezes é uma mistura de tudo isso, só que em silêncio. A tensão aparece no corpo antes de aparecer na cabeça. Aperto no peito, nó na garganta. Inquietação, mandíbula travada. Olho cansado, respiração curta. Coração acelerado. E é nessa hora que a mente começa a negociar. A mente cria frases pequenas, fáceis de aceitar. Só hoje, só mais um. Eu mereço. Ninguém vai saber. Eu paro amanhã. Eu preciso disso para aguentar. Percebe? Não é só desejo. É uma narrativa de permissão. Depois vem o ato. Você come sem fome. Você abre a tela sem perceber. Você procura um estímulo mais forte. Você bebe para relaxar. Você compra para sentir alguma coisa. Você joga para esquecer. Você aposta para ter a sensação de controle. Você trabalha até o corpo desligar, só para não encarar a própria vida. Você controla tudo ao redor, porque por dentro você sente que vai desmoronar. Aí vem o alívio. Por alguns minutos o alarme interno baixa e o cérebro registra. Funciona. Isso é neurobiologia básica. O cérebro repete o que dá alívio rápido. Mas depois vem o preço. Culpa, vergonha, cansaço, energia baixa, vazio maior. E essa dor nova vira a próxima tensão. E a roda gira. Então a pergunta certa não é como eu paro. A pergunta certa é o que eu estou tentando não sentir quando eu volto. Porque o vício não é o problema. O vício é a solução improvisada. O problema é o que acontece dentro de você antes da solução. Agora eu quero te dar um jeito de enxergar isso sem complicar. Pensa em 4 motores. Motor 1. Sistema nervoso em alerta.
Se você vive em modo sobrevivência, seu corpo busca atalhos. Vício vira botão de emergência, e o que coloca seu sistema nervoso em alerta? Excesso de cobrança, falta de descanso, ambiente instável, conflitos repetidos, medo do futuro, trauma antigo, ou simplesmente uma vida sem espaço para respirar. Motor 2, emoção proibida. Existe uma emoção que você evita sentir. Tristeza, raiva, medo, rejeição, vergonha, humilhação, luto. E quando ela aparece, você corre. A compulsão vira uma fuga rápida para não atravessar a emoção. Motor 3, identidade ferida. Uma parte de você acredita: eu sou assim, eu não mudo, eu sempre volto, eu estrago tudo. Isso vira destino. E quando você acredita nisso, você se comporta como se fosse verdade. Motor 4, energia presa. Tudo que você reprime vira tensão. Energia não some. Ela acumula. E quando acumula demais, ela explode no impulso. Ou explode no corpo, ou explode em irritação, ou explode em colapso. Agora vem um ponto muito importante. O padrão aparece nos 3 segundos antes. Antes do ato existe um gatilho. Pode ser uma briga, pode ser um comentário, pode ser uma cobrança, pode ser uma mensagem que não veio, pode ser uma lembrança, pode ser a noite e o silêncio. Pode ser o fim do dia, quando você desliga as obrigações e a sua mente finalmente te alcança. Depois do gatilho vem a sensação no corpo, e logo depois vem a história na mente, a história da permissão. E então você age. Então o segredo não é lutar no ato. O segredo é intervir na sensação e na história. Eu vou te dar um protocolo simples para você aplicar na vida real, sem romantizar. É um protocolo de 4 passos, e ele funciona por um motivo. Ele quebra o circuito antes do pico. Passo 1, pausa. Quando a vontade vier para 10 segundos. Só 10. Se parece pouco é porque é. Mas 10 segundos de consciência já mudam o estado. E nessa pausa você diz em voz baixa: isso não é desejo, isso é tensão. Passo 2, percepção. Onde essa tensão está no corpo? Peito, garganta, estômago, cabeça, ombros, mandíbula. Só nomeia. Sem drama, sem explicação. Só reconhece. Passo 3, pergunta: o que eu estou tentando anestesiar agora? Se vier não sei, faz outra pergunta. O que eu estou tentando controlar? Ou o que eu estou com medo de sentir? Ou dai o que eu não quero admitir para mim mesmo hoje? Passo 4, presença. Agora você faz uma ação pequena que regula o corpo imediatamente. Não é para ficar perfeito, é para sair do modo automático. Água no rosto, respiração lenta, abrir a janela, caminhar 5 minutos, banho, luz no rosto, alongar, sentar e ficar em silêncio por 2 minutos, sem tela. Qualquer coisa que diga ao corpo: eu estou aqui. E aqui está o detalhe que muda tudo. Você não está tentando ser forte, você está tentando treinar regulação. Regulação é o que te dá liberdade. Agora vamos falar do que derruba mais do que a vontade. O ambiente. A maioria das recaídas não é falta de caráter, é previsibilidade. Gatilho repetido, caminho repetido, resposta repetida. Então, antes de exigir força, você ajusta o ambiente. Se o celular te puxa, você muda o lugar do celular, muda a hora, muda o acesso, muda o ritual. Se a noite te derruba, você prepara a noite antes dela chegar. Luz, banho, roupa, cama, respiração, um fechamento do dia. Se o trabalho é sua fuga, você cria um limite visível. Horário, pausa, corpo, alimentação, contato humano. Se a pornografia é segredo, você precisa quebrar a solidão com presença e apoio. Segredo alimenta o ciclo. Se a comida é anestesia, você aprende a identificar o que sente antes de comer. Cansaço, tristeza, irritação, vazio. Se o álcool é relaxamento, você precisa construir relaxamento real no corpo. Respiração, banho, caminhada, descanso. Se jogos e apostas te sugam, você remove o acesso fácil e cria barreiras. Impulso ama facilidade. Se compras viram dopamina, você desacelera antes de clicar, cria uma pausa obrigatória, troca o clique por presença. Agora eu quero aprofundar sem te confundir. Por trás de todo vício, existe uma necessidade legítima. O problema é o caminho. Você precisa de descanso, mas usa anestesia.
Você precisa de prazer, mas usa compulsão. Você precisa de conexão, mas usa tela. Você precisa de segurança, mas usa controle. Você precisa de sentido, mas usa distração. Você precisa de carinho, mas usa dopamina. Você precisa de alívio, mas se abandona. Então, em vez de brigar com a necessidade, você muda o caminho. Você honra a necessidade de um jeito que não destrói você. E aqui entra a parte que muita gente evita. Dor não some porque você ignorou. Ela vira ruído de fundo. E ruído de fundo vira ansiedade. E ansiedade vira impulso. O corpo guarda tudo. Choro engolido vira nó. Raiva engolida vira inquietação. Vergonha engolida vira compulsão. Energia emocional é como água represada. Se você não dá vazão segura, ela abre vazão sozinha. Por isso, parte da cura é permitir vazão. Falar o que nunca falou. Escrever o que nunca escreveu. Chorar o que sempre segurou. Dizer não onde você sempre disse sim com medo. Se afastar do que te drena. Parar de fingir força. E agora eu quero te fazer uma pergunta rara. Quem você vira quando o vício vai embora? Às vezes o vício virou companhia, virou rotina, virou identidade, e curar dá medo porque o depois parece vazio. Então você constrói uma identidade nova com microvitórias. Não com promessas. Promessa é ego. Microvitória é espírito. Microvitória é: eu pausei 10 segundos. Microvitória é: eu nomeei atenção. Microvitória é: eu atravessei a onda e ela passou. Microvitória é: eu dormi meia hora mais cedo. Microvitória é: eu pedi ajuda. Microvitória é: eu não me abandonei hoje. E quando você faz microvitórias por tempo suficiente, você muda o trilho. O cérebro aprende outro caminho. O corpo aprende que existe alívio sem autoabandono. E o impulso começa a perder o trono. Agora, se você caiu ontem, isso não define você. Se você caiu hoje, isso não define você. O que define você é o próximo minuto. Então eu quero que você guarde isso. Você não viciou em prazer, você viciou em alívio. E a saída não é guerra, é consciência, é presença, é reconstrução. Respira, olha para dentro e volta para você, porque dá para sair. E você não precisa sair sozinho.